tarde, família! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação. A Bíblia tem um versículo muito repetido e bem discutido, e eu aqui também não quero inventar a roda, né? Só quero trazer, talvez, à tua memória um assunto de suma importância. A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, esse versículo fala sobre ensino. A primeira coisa que a gente deve fazer, que normalmente na nossa cabeça as coisas estão um pouco misturadas, é o conceito de ensino, que dentro do ensino a gente tem o conceito de educação, né? E escolarização. Então hoje os pais, nesse tempo de coronavírus, né, os pais em casa com os filhos, eles estão assim tendo bastante dificuldade com a escolarização. Estão sentindo bastante falta da escola, né? Mas a escola, ela tem por finalidade exatamente isso: compartilhar um certo tipo de conhecimento, não a formação. Então, durante muito tempo, por causa desse equívoco, eu acho que é um equívoco cultural e de certa forma até introduzido, né? De propósito, assim, na nossa cabeça, foi essa distorção de conceito, onde muitas vezes ouvimos a frase: a escola é formadora, a escola forma, a escola está formando cidadãos. Não. A escola vai lá e vai compartilhar com você determinados conhecimentos. A formação do indivíduo, a formação da pessoa, a formação do caráter, isso cabe à família. E não adianta. Você pode colocar uma criança para estudar período integral, ela estuda de manhã, faz balé à tarde, faz judô, faz kumon, faz um monte de coisa. Nada vai substituir a família na formação do caráter. Se a família for omissa, ela pode dar oportunidade para que outros formadores entrem. E entre para formar de maneira distorcida. Mas ninguém vai substituir. Quem tem que entesourar, quem tem que passar esse conhecimento e esse entendimento do que é viver é a família. Então, a gente tem, nesse ensino ao menino, a gente tem o aspecto cognitivo, a questão do corpo, do crescimento, a formação biológica e a questão espiritual. E a família, ela é responsável por todas essas partes. Não pense que você vai separar e vai falar o cognitivo é da escola. Não, como nós somos corpo, alma e espírito. E isso tá tudo lá, tá tudo aqui, tá o meu corpo, tá a minha alma, aqui está o meu espírito, as coisas estão funcionando simultaneamente aqui, né? São coisas diferentes, são aspectos diferentes, mas eles funcionam junto aqui. Da mesma forma, não tem como você separar da cabeça da criança o que é cognição, o que é uma formação biológica, o que é uma formação espiritual ou uma formação de caráter. Não tem como. As coisas estão todas juntas. Sobre determinado aspecto, a escola vai trabalhar mais. Então, dentro dessa formação, o que ensinar o aluno? O que ensinar o filho? O que ensinar a criança para que ela não se esqueça? Os valores bíblicos. É isso. A palavra de Deus permanece para sempre. E os valores morais e éticos, os valores de justiça que estão implícitos na palavra de Deus, às vezes explícitos, mas em algumas passagens está implícito no texto. Esses valores são aplicáveis em todo tipo de cultura, em qualquer sociedade. Os valores do reino, os valores divinos são aplicáveis. São valores de misericórdia, de amor, de compaixão, de perdão, sabe? De relacionamento. E o relacionamento perfeito
existe ali, ó, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse modelo de relacionamento perfeito, Deus compartilha conosco através da sua palavra. Então, ensinar sobre a Bíblia não é ensinar só o conteúdo. Não adianta eu colocar o meu filho só para memorizar o nome dos personagens, as passagens, os roteiros, sabe, o lugar onde aconteceu, se eu não passar para ele a aplicabilidade desses valores bíblicos na nossa realidade, na minha vida, a prática disso, como isso se aplica à minha realidade. Então, um conceito muito importante que está sendo declarado, não vou dizer nem implícito, assim, está declarado, é o conceito de autoridade. O conceito de autoridade, você vê ele por toda a Bíblia, começando pela autoridade de Deus. A autoridade que é delegada ao homem, que é passada para o homem governar. Quando Deus faz os céus, a terra, faz o planeta Terra, faz os animais, ele dá essa responsabilidade para o homem. Então, eu falo que hoje na escola nós vivemos uma crise, né? Eu falo escola porque eu também sou professora. Então, a escola vive uma crise. Mas não é só a escola. A escola, a sociedade vive uma crise. E essa crise é uma crise de autoridade. Quem tem autoridade para ensinar ou para dar direção, não dá. Um exemplo bem claro dentro das casas é uma criança que ela manda nos pais. O pai, ele não chega e diz para o filho assim: filho, eu quero que você faça isso. Não, ele pergunta: meu filho, como você quer fazer isso? Aí pronto, ele já deixou a autoridade para o filho. Então nós somos testemunhas todos os dias de documentários, de reportagens, de memes, sabe, de testemunhos de pessoas que chegam e nos contam que os filhos mandam nos pais. Uma inversão da posição de autoridade. A nossa crise social hoje é uma crise de autoridade. E a criança que não aprende o conceito de autoridade em casa é uma criança que vai ser prejudicada durante toda a sua vida. Por que ela vai ser prejudicada? Porque ela diz assim: eu não obedeço, ninguém manda em mim. E isso é o maior engano do mundo. Sempre alguém vai mandar em você. Você completa 18 anos, aprende a dirigir. Vai lá, pega o seu carro, ninguém me manda, agora eu ando onde eu quero. Sinal vermelho, você tem que parar. Porque existe uma autoridade de trânsito, existe um código que tem que ser obedecido. E se você desobedecer, você pode ser penalizado. Eu vou estacionar agora onde eu quero. Não, não é onde você quer, é onde é permitido. Porque existe uma autoridade de trânsito, um código, que diz aonde você pode ou não pode estacionar. Então, esses conceitos de que existe uma autoridade, que existem regras, nós temos que nos submeter às regras, sabendo que a desobediência vai acarretar em uma penalidade. Isso se aprende no lar, não é em outro lugar. Porque muitas vezes a escola, ela não tem mais liberdade de aplicar nenhum tipo de punição. A escola tem que aceitar, a escola tem que proteger, a escola tem. E agora, como mãe, como professora, eu vou falar. Eu acredito que muito disso é culpa dos próprios pais. Porque os pais, onde eles se ausentaram, transferiram a responsabilidade para a escola, e a escola nunca vai conseguir cumprir isso como uma mãe ou um pai. Porque uma mãe ou um pai vai cuidar de um filho, 2, 3, talvez até mais filhos. Mas uma escola para cuidar de 300, e onde essa responsabilidade é diluída por não sei quantos professores, não sei quantos coordenadores, um número X, você entendeu, de funcionários, essa expectativa não vai ser realizada. Então, a educação, o ensinar esses valores morais são de competência exclusiva da família. Dentro do conceito de autoridade, nós temos o conceito de governo.
do governo. O problema é que a nossa sociedade, corrompida pelo pecado, ela tem o conceito de governo como se fosse alguém que é privilegiado, que recebe coisas, que trabalha menos, ganha mais e que pode fazer o que quiser com quem está debaixo da sua autoridade. Mas o governo, biblicamente falando, não é isso. O governo é aquela pessoa, quem está no governo, quem tem a autoridade, é aquela pessoa que tem a responsabilidade de proteger. É a pessoa que tem a responsabilidade de suprir. É a pessoa que tem a responsabilidade de dar a direção. É a pessoa que vai nutrir. Esse é o verdadeiro conceito bíblico de governo. Então, por causa dessa inversão, nós muitas vezes, desde a infância, já somos orientados a criticar as autoridades, a criticar o governo, porque o governo não faz como devia fazer. O governo rouba, o governo mente, o governo... Mas isso é porque as pessoas que deveriam governaram distorcendo os princípios fundamentais, os princípios bíblicos. E o governo principal que nós temos que ensinar para os nossos filhos, o governo que nós temos que ter para depois ensinar para os nossos filhos, é o governo de nós mesmos. É o autogoverno, é o autocontrole. Porque o pai que tem autocontrole, ele consegue ensinar o autocontrole para o filho. Porque cabe aos pais a ensinar os filhos a dominar os seus instintos. Porque a criança é normal, a criança já nasce com isso. Nunca ninguém vai ter que matricular o filho em uma aula para aprender a brigar por causa de um brinquedo. A criança tem um brinquedo, ela fala, é meu. Aí chega outra criança, ela não quer repartir. E você tem que ensinar o quê? A criança compartilhar. Então você tem que ensinar ela a controlar suas vontades. A criança já tem vontade de brigar. Ela já vai em cima do outro, ela já vai arranhando. Algumas crianças apresentam até um instinto de morder, sabe? De arrancar, de puxar, de ferir o outro. E a educação familiar, a educação que os pais devem dar, ela vai fazer o quê? Ela vai conter esse instinto. Ela ensina a criança a se comportar. O que é o comportar? Você tem uma maneira certa de se vestir para cada ambiente, você tem uma maneira correta de falar em cada ambiente, você tem uma altura correta para falar em cada ambiente, você vai aprender a fazer a leitura do ambiente e saber como você tem que se mover. Mas principalmente, você tem que aprender a se mover em casa. Porque se você aprende a se mover em casa, quando você sair para a sociedade, você não vai ser envergonhado. Você está preparado para o mundo. É isso que criar um filho para ser lançado como uma flecha. Preparar o filho para o mundo, para a realidade. Então, ensina o menino. Ensina o menino no caminho que deve andar. Então, como ele tem que proceder? Como esse menino tem que ser ensinado a andar? A criança faz as coisas já esperando que a mãe ou alguém em volta vai dizer: ai, que bonitinho! Olha como ela fez, que lindinho! Aí nós vamos aceitando e achando bonitinho, vamos incentivando os comportamentos que nós concordamos que são aceitáveis. E nós rejeitamos ou ignoramos aqueles que nós julgamos inapropriados. O problema é que a criança começa, fala um palavrão. O pai, ao invés de exortar ou mostrar que não gostou, ele ri. A criança vai lá e faz, pega alguma coisa que não pertence a ela. O pai, olha como que ele é esperto, olha o que ele já fez. E às vezes até, vamos falar no popular, joga uma purpurina em cima daquela atitude do filho. O filho, se você só está reforçando com a sua aceitação cada vez mais aquele comportamento. A de aceitação do filho tem que ser algo que a gente use ao nosso favor para inculcar as coisas boas.
Não para desviar o menino, mas para ensinar o menino qual é o caminho. Com o tempo, nós vamos ensinar para essa criança que ela não necessita da nossa. Não, nós educamos os nossos filhos para que eles busquem autonomia conforme eles vão crescendo e vão ganhando idade, amadurecimento e vai chegando a idade das emancipações, né? Ela vai acontecendo de forma gradativa, dos 16 até os 21 anos, e ele esteja preparado para tomar as suas decisões sem o tempo todo ter que ficar buscando essa aceitação em nós. Muitos de nós fomos criados de uma forma errada, mas em Deus nós podemos corrigir isso e passar o melhor para os nossos filhos. Aí vem um fundamento. Ninguém pode ensinar o que não sabe. Não se pode dar algo que nós não temos. Então, primeiro nós temos que adquirir para as nossas vidas. Primeiro nós precisamos aprender para depois ensinar os nossos filhos. Aí eu me lembro daquela passagem em que Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Onde nós vamos aprender para educar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos? Nós vamos aprender de Jesus, nós vamos aprender de Deus. Nós não vamos ser religiosos, que ensinamos uma coisa e praticamos outra. Não, isso é abominável diante de Deus. E Jesus condenou esse tipo de comportamento. Então, não é isso que nós procuramos. Você quer educar o seu filho? Você quer ser aprovado na sua responsabilidade de educar o seu filho? Aprenda de Deus. Aprenda de Jesus. Aprenda dele e passe para o seu filho. Ensina o teu filho o caminho que ele tem que andar. E até quando ele estiver velho, lá na velhice dele, ele ainda vai se lembrar.